Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, cumprindo minha promessa de trazer mais vídeos de Friends pra vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que o elenco de Friends fez, o elenco principal, antes de serem as estrelas que eles se tornaram quando começaram Friends. E eu vou falar aqui na sequência da ordem em que eles foram sendo escalados pro elenco de Friends, começando pelo David Schwimmer, que foi o primeiro deles. O David ele teve sua primeira participação na TV em 1982, quando ele tinha apenas 16 anos de idade, e ele participou de um episódio de uma série chamada Police Squad, que em português seria o Esquadrão de Polícia. Essa série, inclusive, era estrelada pelo Leslie Nielsen, mas ele passou muito rápido ali numa cena meio que na sala de espera de um dentista e tal, então ele nem chegou a ser creditado nesse episódio, ele era só um figurante, um extra, como eles chamam nos Estados Unidos. Por isso que o nome dele acabou nem entrando nos créditos do episódio. Pouquinho tempo depois, ali em 1984, o David aparentemente chegou a participar de um dos filmes do Karate Kid, que são os filmes que deram origem à série Cobra Kai, que hoje está na Netflix. Só que isso é o que diz a internet, porque no filme não tem o nome dele nos créditos, e de novo ele seria só um figurante, um extra ali, e por isso que o nome dele não aparece, e eu não achei essa informação oficial. Mas dizem que essa pessoa que está passando aí na tela agora, esse é o David Schwimmer. Ele estava fazendo um personagem ali que estudava na mesma escola do Daniel San, se eu não me engano. Então tem muita gente que diz que é parecido, tem muita gente que diz que não tem nada a ver, eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse que está passando aí na tela agora é o David Schwimmer mesmo? Ou as pessoas estão confundindo e foi só um rumor que apareceu na internet e que a galera acreditou? Eu acho que é ele mesmo, porque seria muito aleatório alguém inventar uma coisa dessa. Mas a carreira dele realmente deu início quando ele começou a fazer alguns trabalhos que ele tinha falas, que o nome dele começou a ser creditado, e isso começou lá em 1989, quando ele participou de um filme pra TV chamado A Deadly Science, que ele já tá ali adulto, mas com uma carinha bem de novinho ali, e com o bigode do Richard de Friends também, que não combinou tanto assim com o David Schwimmer, pelo menos pra mim, parece que ficou maior do que a cara dele, porque ele era bem magrinho, mas ele fez uma participação bem legal nesse filme e teve o seu nome creditado dessa vez. Já no cinema, o primeiro filme que ele participou foi em 1990, 1991 ali, quando ele fez o personagem Duty Officer no filme Flight of the Intruder, que no Brasil ficou conhecido como Intruder A6, Um Voo para o Inferno. Inclusive esse filme, um dos protagonistas era o Willem Dafoe, que já tinha uma certa fama nessa época. Ainda voltando pra TV, ele participou de várias produções antes de Friends, como no elenco de Anos Incríveis, e também chegou a participar de Blossom em 2 episódios. Agora, o negócio que fica aqui é porque lá em Friends Reunion, a gente viu que antes de Friends, ele teve uma péssima experiência em alguma produção pra TV, que pode ser algum filme que é voltado pra TV, mas normalmente é série mesmo. Ele teve uma experiência muito ruim e desistiu de trabalhar pra TV. Se mudou pra Chicago e começou a fazer só teatro. E aí eu fiquei me perguntando qual será que foi essa produção que fez ele desistir da TV, né? Porque antes de Friends, ali em 92, 93, ele participou, como eu falei, de Blossom e de Anos Incríveis, mas ele também chegou a participar de uma série chamada LA Law e também de uma outra chamada NYPD Blue, que em português ficou conhecida como Nova York contra o Crime. Então acho que foi alguma dessas produções aí que deu algum problema nos bastidores, que fez ele ficar desencantado com os programas de TV, né, trabalhar pra TV, e se mudou lá pra começar a trabalhar só com teatro. E foi uma experiência realmente muito ruim, porque os criadores de Friends tiveram que insistir muito pra ele voltar pra Los Angeles pra poder fazer Friends, pra aceitar voltar a trabalhar na TV, e que bom que eles conseguiram, porque eu gosto muito desse personagem, apesar de muitas pessoas odiarem, mas quase que não foi ele que interpretou o Ross Geller. Qual dessas séries você acha que fez ele desistir da TV? Deixa aqui nos comentários. Depois do David, quem entrou pro elenco foi a Lisa Kudrow, foi a segunda a entrar por aqui, a nossa eterna Phoebe Buffay. E a Lisa também começou a trabalhar bem novinha lá em 1983, quando ela participou de um filme chamado Overdrawn at the Memory Bank, que não chegou a ser creditada, e eu também dei uma procurada e não encontrei a imagem dela nesse filme, por isso que eu não mostrei pra vocês. Mas esse filme está todo disponível no YouTube pra quem quiser assistir e procurar ela por lá, só que mesmo assim eu acho que vai ser bem difícil, porque ela era bem nova, e a imagem já também não ajuda muito, então vai ser difícil se ela for só uma figurante que passa atrás de alguma cena assim, mas ela participou realmente desse filme. 3 anos depois, lá em 1986, ela participou de um outro filme que ela não foi creditada, chamado America 3000, ou América 3000. Esse filme se passa em 2809, que seria ali 800 anos depois de uma guerra nuclear que teve no planeta Terra, e ela faz uma líder de uma tribo de Amazonas que escravizam homens. E ela também acaba fazendo uma cena bem rápida e o nome dela não aparece de novo nos créditos. E só em 1989, assim como o David, ela começou a fazer alguns trabalhos um pouco mais de destaque quando ela participou de um episódio de Cheers, uma série da NBC, que inclusive é o mesmo canal onde passava Friends. Daí pra frente ela começou a fazer vários trabalhos, participar de várias produções de TV, até que em 1992 ela entrou pro elenco de Mad About You, que em português ficou conhecida como Louco por Você. E
nessa série, ela fez ninguém menos do que a Ursula Buffay. Sim, a mesma Ursula de Friends, que é a irmã da Phoebe. Em Friends Reunion, eles também contam um pouquinho dessa história, porque o que aconteceu? Eles estavam procurando uma Phoebe e fizeram um casting com várias atrizes, só que nenhuma estava encaixando muito legal. Até que o marido do David Crane, que é um dos criadores de Friends, ele era roteirista e produtor de Mad About You. Ele olhou pra Lisa fazendo a Ursula e falou: mano, a Ursula é a Phoebe, elas têm uma personalidade muito parecida. A sua Phoebe tá aqui, né? Falou pro marido dele. Do you think that this boy should call his wife? Yeah, maybe he could tell her about that blonde girl he's always bringing in here. That's my wife. Então eles foram atrás da Lisa Kudrow para ela fazer um teste em Friends e ela foi maravilhosa, porque a Ursula e a Phoebe, como eu disse, elas têm personalidades parecidas, né? A Ursula também é meio doidinha, né? Tem uns pensamentos bem diferentes, só que a Ursula é um pouco mais agressiva, um pouco mais má, diferente da Phoebe, que era pensada para ser um pouco mais good vibes, um pouco mais de boa. Então eles não só conseguiram trazer a Lisa para Friends, como criaram essa ligação entre as duas séries, fazendo as duas personagens serem irmãs gêmeas, por isso que inclusive o sobrenome da Phoebe foi Phoebe Buffay, porque já existia uma Ursula Buffay. E mesmo depois que entrou em Friends, a Lisa continuou voltando para Mad About You até 1999, fazendo a Ursula Buffay, quando a série chegou ao fim. Agora vamos falar dos próximos atores e atrizes também, mas antes disso eu preciso lembrar vocês que nesse sábado, dia 17, vai ter a live de Friends, uma live para você que é fã de Friends aqui no canal, com convidados muito especiais que vão participar comigo, a Mari Araújo, do canal dela, Mariana Araújo, e do Instagram também, It's Maraújo, que ela faz muito sucesso e uns conteúdos muito legais. O Renan Matavelli também vai participar com a gente, dono aí da página de Friends, do canal Friends Brasil também, que traz vários conteúdos maravilhosos dessa série, inclusive eu convido vocês para conhecer também o canal dele e da Mari. Teremos também a Aline Bianca aqui, que é conhecida aí pelos seus fãs com a Estranha TV, ela vai participar aqui com a gente também, que é muito fã de Friends e tem muito para adicionar na nossa live, e a Jussara também, do canal Vida de Série Atriz, que também é muito fã dessa série e vai participar com a gente no sábado, dia 17, às 2 horas da tarde. O link do canal de cada um deles está aqui na descrição, vai lá conhecer e já coloca agora no seu alarme, no seu despertador, sábado, 2 horas da tarde, vem participar dessa live com a gente que vai ser muito legal. Agora voltando para a lista dos atores, o terceiro que entrou pro elenco foi o Matt LeBlanc, nosso eterno Joey Tribbiani. O primeiro trabalho do Matt, ele já era um pouquinho mais velho do que os outros que eu falei agora, foi em 1988, quando ele já tinha ali seus 21 anos de idade. Ele participou de uma série chamada TV 101, ou TV 101, onde ele fazia um esportista que era o bonitão do elenco. Só que essa série ela teve muita polêmica, acabou sendo cancelada na primeira temporada, porque uma das personagens femininas da série ficou grávida e falou lá num dos episódios que ela queria abortar. E isso foi obviamente um escândalo, porque, né, década de 80, isso não podia acontecer na TV, e a série acabou sendo cancelada por causa disso, mesmo tendo alguns episódios que já estavam prontos para serem exibidos, mas eles nem chegaram a ir ao ar. Pouco tempo depois, ali em 1990, ele participou de um filme chamado Anything to Survive, que em português era Tudo pela Sobrevivência, onde ele interpretava o Billy, que fazia parte de uma família ali que naufragou em um barco e acabou indo parar em uma ilha meio que deserta, não deserta, né? Uma ilha perdida. Inclusive esse filme está completo no YouTube, a qualidade não é lá das melhores, mas está completo no YouTube de graça para quem quiser assistir também. E ainda nesse ano de 1990, ele participou de um clipe do Bon Jovi, da música dele Miracle, que saiu nessa época também. Depois disso, ele até que conseguiu alguns papéis bem legais que fez ele ser notado por outras pessoas, como quando ele participou da série Married with Children, que aqui no Brasil a gente ficou conhecendo como Um Amor de Família. Lá ele interpretava o Vinny Verducci, que era o namorado da Kelly, que era interpretada pela Christina Applegate, que no futuro acabou fazendo a Amy, a irmã da Rachel, em Friends. E nessa série também a Kelly era filha do Al, que era interpretada pelo Ed O'Neill, o Jay Pritchett de Modern Family. E o Matt LeBlanc, ele foi tão bem nesse papel, apesar de ser ali um coadjuvante, mas ele foi tão bem que ele acabou ganhando um spin-off dessa série chamada Vinny and Bob, onde de novo ele interpretava o Vinny Verducci. Só que nenhum desses trabalhos que ele fez rendeu tanto dinheiro assim, porque como já foi divulgado várias vezes, quando ele chegou para fazer o teste de Friends lá em 94, ele só tinha $11 no bolso, ele não era uma pessoa que esbanjava muito de dinheiro. Apesar disso, ele era muito talentoso e os criadores gostaram dele de cara, porque além de ser um bom ator e além de convencer como mulherengo, ele também deixava as falas do Joey engraçadas, coisa que vários outros atores que estavam fazendo esse teste não estavam conseguindo fazer. E uma curiosidade em cima disso também é que apesar do Matt ter ido muito bem no teste dele, ele ficou disputando uma
final ali com um outro ator chamado Louis Mandler, que depois, lá na 6ª temporada de Friends, voltou para fazer uma participação como o falso irmão gêmeo do Joey, que o Joey chamou para fazer aquela pesquisa científica de irmãos gêmeos idênticos. Aquele cara que aparece na 6ª temporada foi um ator que quase conseguiu o verdadeiro papel do Joey na série. E rapidinho, caso alguém não saiba, depois de Friends, o Matt LeBlanc continuou interpretando o Joey em um spin-off de Friends que ele ganhou chamada Joey, onde ele fazia o Joey. Aqui no Brasil essa série ficou conhecida como Vida de Artista, ela se passava depois do final de Friends. E muita gente fala que essa série é bem ruim, eu não cheguei a assistir até hoje, mas tô pensando em assistir ela pra poder vir aqui falar minha opinião no canal. O que vocês acham? Agora, a gente sabe que o Joey Tribbiani, né, dentro de Friends, ele fez muito sucesso em novela, sendo o Dr. Drakery Murray. Mas na vida real, quem começou a sua carreira em uma novela foi a Courtney Cox, que foi a 4ª a entrar aqui pro elenco de Friends. Lá em 1984, a Courtney participou de uma novela americana chamada As the World Turns, que foi só uma participação de um episódio ali, ela era bem novinha ainda, mas viriam muitos outros trabalhos pela frente depois disso. Até porque nesse mesmo ano de 84, ela também participou de um clipe musical, assim como Matt LeBlanc, só que ela participou do Dancing in the Dark, do Bruce Springsteen. E nesse clipe ela interpreta uma pessoa que tá ali assistindo o show, né, na frente do palco e é convidada a subir no palco para dançar a música junto com o cantor. E essa participação dela ficou muito conhecida depois porque ela fez uma dancinha ali no final do clipe que mais tarde a gente acabou conhecendo como a dança do Carlton Banks, lá de Um Maluco no Pedaço. Já os trabalhos dela mais oficiais na TV começaram um ano depois, em 1985, quando ela participou de uma série chamada Misfits of Science, que no Brasil a gente conheceu como Curto Circuito. Ela fazia a personagem Gloria Dinalo no elenco principal dessa série. Outro trabalho que acabou trazendo uma notoriedade para ela foi a série Family Ties, que no Brasil a gente conhecia como Caras e Caretas. Ela interpretava a Lauren Miller ao lado do ator muito conhecido hoje, o Michael J. Fox. Já ali mais para a parte de filmes, ela participou em 1987 do Masters of Universe, que em português seria Mestres do Universo, em 1987, um filme do He-Man, onde ela era a Julie Winston, onde ela atuou ali ao lado do protagonista, o Dolph Lundgren, que fazia o He-Man nesse filme. Ainda antes de Friends, em 1992, ela participou do filme do Ace Ventura, junto com Jim Carrey, e também em 93 ela chegou a fazer parte de um episódio de Seinfeld, que era uma sitcom de muito sucesso que veio um pouco antes de Friends. E como a maioria de vocês já devem saber, a Courtney Cox foi inicialmente escalada para fazer a Rachel em Friends. Só que quando ela conheceu os outros personagens, conheceu a Mônica, ela se identificou muito mais e falou que queria muito fazer a Mônica e não a Rachel, e ela conseguiu trocar de papel e acabou enriquecendo ainda mais, deixando ela muito melhor do que os criadores tinham pensado antes. Mais uma última pausa aqui antes de falar do Matthew Perry e da Jennifer Aniston, para lembrar vocês da Maria Pontilhada, a camiseta bordada que eu tô usando aqui, que vocês devem ter gostado. Essa camiseta é maravilhosa, eu acho que é a minha mais recente que eu tenho, inclusive. E caso alguém ainda não conheça, essa camiseta foi bordada pela Bia, minha esposa, lá no Maria Pontilhada, o Instagram que já tá aqui aparecendo pra vocês. O link dela tá aqui na descrição, ela borda camisetas, blusas, bastidores, eco bags e faz bordados muito lindos, como esse que vocês estão vendo. Essa aqui tem no modelo preto também, tem vários outros modelos diferentes que ela já fez. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá na descrição. E faz o seu pedido que ela entrega para todo o Brasil através dos correios e, claro, fala que você veio aqui pelo canal. Voltando aqui para a lista do elenco, o quinto que entrou aqui para essa turma de Friends foi o Matthew Perry, que de todos eu acho que foi o que começou seus trabalhos mais novo, com apenas 10 anos de idade. Talvez por isso também é o que tem mais trabalhos no currículo antes de Friends. Quando ele tinha apenas seus 10 anos de idade ali, ele participou de uma série chamada 240 Robert, porque eu não sei falar o número em inglês, onde ele fazia o personagem Arthur. E aqui no Brasil a gente conheceu essa série como Operação Resgate. Só que ele começou a ganhar um pouco mais de notoriedade em 1987, quando ele participou da série Boys Will Be Boys, que também é conhecida como Second Chance, onde ele fazia lá o personagem Chess Russell. E ainda antes de Friends, ele participou de várias outras produções, como por exemplo a sua participação em Barrados no Baile, onde ele era o personagem Roger Azarian. Já na parte ali dos filmes, ele começou com 19 anos de idade, quando ele participou do filme Dancing Till Dawn, que em português ficou como Dançando Até Amanhã. Nesse filme ele também se chamava Roger e ele também atuou ao lado da Christina Applegate, a Amy, irmã da Rachel lá em Friends. E aí pouco tempo antes de ir pra Friends, ele tinha assinado o contrato com uma outra sitcom que estava para ser lançada ali, que eles estavam gravando um piloto, chamada LAX 2194, eu não vou saber falar isso em inglês, gente, que era uma sitcom que se passava no futuro, em 2194, e mostrava uma equipe ali de carregadores de bagagem de um aeroporto nessa época. E por ele ter assinado o contrato com essa série, que ainda não tinha sido comprada necessariamente, mas já tinha assinado o contrato. Então, por causa disso, quase que ele não conseguiu o papel dele em Friends. Por sorte, ele já tinha trabalhado com o David Crane e com a Martha Kaufman, que são
são os criadores, e aí eles trouxeram o Matthew Perry pra ler o texto, pra fazer o teste do Chandler, e mandou muito bem, mas ele só realmente conseguiu o papel porque uma pessoa da Warner tava na gravação dessa outra sitcom que ele tinha assinado o contrato, e percebeu que a série seria um fracasso, que não ia pra frente. Falou, mano, tira ele daí, vamos aproveitar ele melhor em Friends. E aí levou ele pra lá, ainda bem, porque como eu disse, essa outra comédia aí de 2194 nunca foi comprada por nenhum canal e acabou não indo pro ar, então seria uma carreira jogada fora. E a última a entrar pro elenco, que foi a que mais demorou pra ser escalada, foi a Jennifer Aniston, a nossa eterna Rachel Green. A Jennifer de todos foi o que teve menos trabalhos antes de Friends e mesmo assim umas coisas não tão bem avaliadas no seu currículo. Como quando ela tinha 19 anos de idade, ela participou de um filme chamado Mac and Me, e ela mal aparece, nem chegou a ser acreditada também, porque o rosto dela tá ali bem no cantinho, nessa cena que tem uma galera dançando ali no estacionamento do McDonald's. No Brasil esse filme ficou conhecido como Mac, o Extraterrestre, e ele tem uma nota muito baixa de crítica. Dizem que ele é só uma paródia ali muito mal feita de E.T., do Steven Spielberg, que tinha feito muito sucesso na época, e aí tentaram fazer um filme no mesma pegada ali pra conseguir fazer sucesso, só que não deu muito certo. Só que oficialmente ela começou seus trabalhos em 1990, em uma série chamada Molloy, que era protagonizada pela Mayim Bialik, que depois ficou conhecida como a Blossom e como a Amy Farrah Fowler lá de The Big Bang Theory. Aqui nessa série, a Mayim Bialik era a Molloy, que era uma adolescente ali de 11 anos de idade que tinha acabado de perder sua mãe, que tinha morrido, e a vida dela acabou mudando completamente depois disso. E a Jennifer Aniston participou de alguns episódios dessa série junto com ela. Depois disso, a Jennifer Aniston participou de algumas produções na TV, alguns filmes, até que em 1993 ela esteve no elenco principal do filme Leprechaun, que em português seria O Duende. Só que esse filme é um desastre, assim, muita gente fala que é horrível, que ele nem deveria ter existido. Dizem que é realmente uma produção ruim, que infelizmente a Jennifer Aniston estava no elenco também. E aí chegou em 1994, o ano que Friends estreou, né, que estavam fazendo o casting ali do elenco, só que antes disso a Jennifer Aniston acabou assinando com uma outra série que estava indo ao ar, que era a Muddling Through. Ela já tinha gravado 6 episódios dessa série, que era da CBS, e quando ela fez o teste pra Friends e fez os olhos dos criadores brilhar, falou, mano, essa é a nossa Rachel. Depois de vários meses buscando a Rachel perfeita, finalmente eles tinham encontrado, só que ela já estava de contrato assinado com uma outra série, que já estava com 6 episódios gravados. E mesmo assim, eles decidiram arriscar. Colocaram a Jennifer Aniston no papel da Rachel Green e gravaram os 3 primeiros episódios de Friends. Só que isso foi um risco muito grande, porque se ela não conseguisse liberação da outra série, se ela continuasse fazendo os outros episódios, eles iam ter que regravar os episódios de Friends, porque lá ela estava no elenco principal também. Então não tinha como ela estar no elenco principal de 2 séries, porque a agenda ia acabar não batendo. Então foi um risco que eles correram, porque se eles perdessem a Jennifer Aniston, teria que regravar tudo de novo. Mas com uma ajudinha da Jen, que foi lá e insistiu muito para os criadores da outra série liberarem ela do contrato para ela conseguir ir para Friends, porque ela disse que se divertiu muito fazendo as gravações de Friends com os outros 5 ali no elenco. Então ela queria muito continuar fazendo aquele papel. E apesar do criador de Muddling Through falar que ela não seria uma estrela por causa de Friends, ele liberou ela foi para Friends e se tornou a grande Jennifer Aniston hoje, enquanto essa outra série que ela tava, ninguém nem sabia da existência até hoje. E esses foram os principais trabalhos que o elenco teve antes de Friends. É claro que teve vários outros, se eu fosse falar um por um aqui, ia ser um vídeo de 3 horas e meia ou mais, só que eu consegui pegar os primeiros, os principais ali, até eles chegarem em Friends. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se tinha algum desses que você já sabia, se você já assistiu alguma dessas produções também, porque eu fiquei bem curioso pra saber como é que era a carreira deles antes de entrarem em Friends. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixa seu like, se inscreve aqui nessa bolinha e vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui do lado. Aqui em cima tem uma playlist com vários outros vídeos de Friends que eu tenho feito no canal e pretendo continuar fazendo se vocês tiverem gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece da live sábado às 2 horas da tarde e vai lá conhecer o trabalho da Maria Pontilhada também, o link tá na descrição. Até a próxima, valeu!